Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Tema do nosso trimestre, homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Hoje estaremos estudando a lição de número 12, prevista para ser aplicada nas manhãs de domingo, de 21 de junho de 2026. O tema da nossa lição, a reconciliação de Jacó com Esaú. Pedimos a você que, porventura, ainda não é inscrito no canal da Assembleia de Deus Ministério Floresta, você é nosso convidado. Curta também esta pré-aula, deixe aí o seu comentário, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, nos ajude na divulgação deste conteúdo para a glória de Deus. Se desejar, se inscreva no grupo do WhatsApp, logo abaixo do vídeo, na opção mais, você consegue acessar o link para se inscrever no grupo do WhatsApp, no qual falamos a respeito dos assuntos referentes à lição. Meus irmãos, o texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Gênesis capítulo 33, versículo 4. A verdade prática nos diz que em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 33, do versículo 1 ao 10, e nos diz aqui: E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e Leia e seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as servas, elas e seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. Depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tem encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. É com alegria receber aqui mais uma vez nosso amigo, presbítero Leonardo, serve ao Senhor na Assembleia de Deus, Ministério Templo dos Milagres, pastor-presidente, pastor Eliomar. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Está com oportunidade para a sua saudação e notas introdutórias. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, grato ao Senhor por esta oportunidade de estar mais uma vez cooperando com os irmãos em mais uma pré-aula. Quero aqui externar minha alegria estar ao lado do evangelista Rafael, evangelista Jadson. Na lição de hoje nós iremos falar acerca da reconciliação entre Jacó e seu irmão Esaú. E eu quero aqui destacar 4 características de uma verdadeira reconciliação. Uma verdadeira reconciliação, primeiro, ela requer humildade. Ninguém se reconcilia com orgulho em seu coração. Salomão expressa em Provérbios capítulo 29, verso 23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então, uma verdadeira reconciliação requer humildade. Segundo, uma verdadeira reconciliação requer perdão. Perdoar não é esquecer, é decidir não viver preso à ferida do passado. Então, nós precisamos entender que uma verdadeira reconciliação precisa de perdão, pois Paulo expressa em Efésios capítulo 4, verso 32, Antes, sedes para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Terceiro, requer quebrantamento. Jacó chorou, Esaú chorou, ou seja, corações quebrantados são terrenos para operar milagre. A Bíblia nos diz em Salmos 34, verso 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E quarto, para finalizar, uma verdadeira reconciliação requer atitude.
Jacó foi ao encontro do seu irmão, ou seja, uma reconciliação exige atitude. Tiago, capítulo 4, verso 17, diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, ou seja, requer atitude, uma verdadeira reconciliação. Evangelista Jadson. Meus amados irmãos, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez com os meus amigos e companheiros de fé e trabalho, evangelista irmão Rafael, evangelista irmão Leonardo. Meus amados irmãos, trataremos hoje, o tema principal de nossa lição é reconciliação. Do ponto de vista etimológico, gramatical, a palavra reconciliar significa refazer o concílio ou conciliar novamente. E o que nós temos como pano de fundo e objeto de nosso estudo nesta empreita é tratarmos do encontro de perdão e de reconciliação entre os irmãos Jacó e Esaú. Depois de tantos anos separados, Jacó retorna à terra de Canaã, temendo o que Esaú faria com ele. Mas ele tem uma grata surpresa. Ele tem um encontro com seu irmão e ele vê que o Deus da Bíblia estava indo à sua frente, aplacando a ira e o furor do seu irmão. Nós podemos destacar neste encontro extraordinário alguns aspectos. Primeiro, arrependimento e humildade, perdão e reconciliação, a restauração de relacionamentos quebrados, a ação de Deus na transformação do coração das pessoas. Dos tantos desafios que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos propõe no Santo Evangelho, é que nós precisamos ter em nós um coração disposto a perdoar e a pedir perdão. Está na oração do Pai Nosso. Pai, perdoai as nossas dívidas ou os nossos devedores, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou os nossos devedores. Que Deus possa nos dar um espírito quebrantado para sabermos reconhecer os nossos erros e perdoar aqueles que nos ofendem. Meus irmãos, a reconciliação só é possível acontecer por meio da disposição de duas pessoas em liberar perdão. Mateus 5,25, a orientação de Jesus é: reconcilia-te com o teu irmão enquanto está com ele no caminho, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz e o juiz ao oficial e você seja encerrado na prisão. É Jesus usando uma linguagem figurada para nos ensinar que a reconciliação é algo urgente e deve ser feita antes que seja tarde demais. Porque não se engane, sem perdão não há salvação. Efésios 4,32 nos aconselha: perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Você deve perdoar os homens, porque você foi perdoado por Deus. E talvez alguém diga: mas vou perdoar quem não merece? Perdoa, porque você também não merecia, mas Jesus de Nazaré te perdoou lá na cruz do Calvário. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, que nos diz o seguinte: irmãos em conflito. E no subtópico 1 nós temos Jacó, presbítero Leonardo. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que transforma as pessoas. E na vida de Jacó nós vemos isso com clareza. Deus, ele não desistiu de Jacó apesar de seus erros. Nós vamos ver que no Val de Jaboque, onde ele luta com o anjo, ali o Senhor vai moldar o caráter, moldar a vida de Jacó. E nós vamos ver que Jacó, ele saiu mancando, mas saiu abençoado ali daquela luta. Nós vamos ver que Gênesis 32:28 diz: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. A luta com o anjo não foi apenas um combate, meus irmãos, físico, foi uma transformação espiritual. Jacó entrou naquela noite com medo, preso ao passado, confiando em si mesmo, mas saiu dali transformado, marcado pela presença de Deus e preparado para viver uma nova história. Então, o nosso Deus é um Deus que transforma. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Evangelista Jadson. Queridos, a luta de Jacó com o anjo, ou com o próprio Deus, como o texto de Gênesis 32, 22 a 32 sugere, marca uma profunda transformação na vida de Jacó. E é assim mesmo. Todos nós que tivemos um encontro genuíno pelo confronto do Santo Evangelho com o Deus da Bíblia, nós temos uma transformação extraordinária em nossas vidas. Eu costumo dizer que a santificação e a mudança de vida não é um requisito para a salvação.
É muito mais do que isso. A santificação e a mudança de vida é um sintoma genuíno daquele que experimenta os efeitos benéficos da salvação. Jacó era conhecido por sua astúcia, por tentar resolver tudo com sua própria habilidade. Depois desse encontro, ele passa a depender exclusivamente de Deus. Ele tem o seu nome mudado. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. O nome Jacó, infelizmente, acabou se tornando uma adjetivação pejorativa negativa. Está associado à ideia de alguém que quer agarrar o calcanhar, que quer suplantar, que quer enganar. Mas Israel significa aquele que luta com Deus ou governado por Deus. A mudança de nome significa objetivamente uma mudança de essência e de identidade. Jacó passa a reconhecer que a sua sobrevivência, a sua história, dependem exatamente da graça, o favor imerecido de Deus. Gênesis 32:30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi preservada. O evangelho de Cristo nos confronta. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meus amados irmãos, nós precisamos ter uma mente renovada, uma vida transformada e uma trajetória totalmente mudada. Assim como Jacó teve a sua vida transformada, é o que Paulo nos sugere. Aquele que roubava, não rouba mais. O que mentia, não mente mais. O que adulterava, não adultera mais. Porque uma vida nova com Cristo temos após um encontro maravilhoso com Ele. Em Peniel, Jacó lutou com o anjo e recebeu a bênção de Deus. Depois disso, ele se reconciliou com Esaú, o que foi algo muito bom. Mas depois disso, ele também passou por muitas tristezas. Na verdade, se você parar para analisar o texto bíblico, parece que depois que ele foi abençoado, aconteceram mais coisas negativas do que positivas. Veja comigo. Depois da bênção, sua filha Diná foi violentada. Depois da bênção, seus filhos cometeram injustiça matando siquemitas. Depois da bênção, seu filho Rúben subiu no leito do pai. De certa forma, traiu o próprio pai. Depois da bênção, Jacó sepultou Raquel e sepultou Isaque, seu pai, passou pelo luto. Depois da bênção, Jacó esteve longe do seu filho amado José por 22 anos, pensando que ele estava morto por uma fera. Por isso, Jacó respondeu ao faraó em Gênesis 47, verso 9, que tinham sido poucos e maus os dias da sua vida. A gente aprende com a vida de Jacó que ser abençoado por Deus não nos livra das aflições da vida. Você pode ser abençoado, mas isso não impedirá que você seja aprovado. A bênção de Deus traz prosperidade, mas não nos livra da adversidade. Entender essa verdade exige maturidade. A bênção de Deus, ela traz felicidade, mas não traz facilidade. A presença de Jesus no nosso barco não significa que não haverá tempestade, mas significa que o barco nunca irá naufragar. Pois o que Jesus promete não é uma viagem tranquila. O que Jesus promete é uma chegada segura. O mesmo Jesus que disse que no mundo nós teríamos aflições, também disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Subtópico de número 2. Esaú, presbítero Leonardo. Quando nós pensamos em transformação na história de Jacó e Esaú, geralmente lembramos apenas de Jacó. Porém, quando nós olhamos para o encontro entre os irmãos, nós vamos observar que algo também havia mudado no coração de Esaú. Antes, o homem que queria matar, vivia dominado pela raiva e alimentado pelo ódio. Agora, no encontro, corre para abraçar, chora, perdoa e recebe o irmão em paz. Então, isso revela, irmãos, que Deus ele também trabalhou no coração de Esaú. Então, Deus não transforma apenas quem erra, mas também quem foi ferido, irmãos, nesta história. Jacó precisava mudar, sim, mas Esaú também precisava ser curado. Jacó, ele foi transformado do seu orgulho, porém Esaú foi transformado da sua amargura. Então nós vamos observar, meus irmãos, que Deus, ele transforma
e trabalha nos corações daqueles que dão liberdade para ele trabalhar. Então que possamos sempre em nossas vidas dar liberdade para Deus trabalhar e transformar em nossos corações. Porque se nós fizermos isso, Deus muda, Deus transforma os corações de quem estiver disponível. Evangelista Jade. Queridos irmãos, eu gostaria que os irmãos propusessem, no plano de aula dos irmãos em sala, o espelhamento de Gênesis 27:41 com Gênesis 33, versículo 4. Nós vamos perceber de forma muito clara uma mudança, uma metanoia, uma mudança de mentalidade e de vida que Esaú pôde experimentar. Em Gênesis 33 é percebida essa mudança diante da atitude de Esaú com Jacó. Anos antes, Esaú estava tão ferido e irado que ele planejava matar o irmão. Mas no decorrer desses muitos anos, o Eterno trabalhou em seu coração. Gênesis 33, versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o. O que nós podemos perceber na mudança de Esaú? Ele venceu a amargura. Tinha motivos humanos para guardar rancor, mas escolheu perdoar. O perdão, meu amado irmão, não é um sentimento. O perdão é uma escolha. Você não precisa sentir para perdoar. Você não precisa passar por amnésia para perdoar. Você precisa escolher perdoar. E o Senhor há de te ajudar a fazer isso. Ele abriu mão de sua vingança. Ele poderia ter usado sua força para se vingar, mas preferiu a paz. Nós somos os mensageiros da paz. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. Ele valorizou o relacionamento acima da ofensa. O abraço veio antes de qualquer explicação. Ele desconsiderou todo o mal que o seu irmão lhe havia feito, todo o engano que ele havia enfrentado. E ele abraça seu irmão, zerando toda a dívida que pudesse haver entre eles. Ele demonstrou graça. Recebeu Jacó sem a exigir reparação antes da reconciliação. Ele entendeu que Deus transformara o seu luto e a sua dificuldade de perdas em um momento de transformação e vitória. É a lição que o apóstolo Paulo nos dá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma escolha. Deus também trabalhou no coração de Esaú para que ele fosse receptivo ao retorno de Jacó e assim a reconciliação fosse possível. E isso ocorreu de pelo menos 3 formas. Primeiro, a oração. Gênesis 32, verso 11, Jacó orou ao Senhor para que Deus o livrasse das mãos de Esaú, seu irmão. Segundo, o tempo. Esaú havia passado 20 anos longe do seu único irmão gêmeo por causa daquela desavença. Certamente o tempo e a distância ajudou a cicatrizar a ferida que tinha sido aberta. E terceiro lugar, o presente. Quando Jacó soube que Esaú estava vindo ao seu encontro com 400 homens, ele envia um presente a Esaú, para poder assim adoçar a boca de Esaú, pavimentando assim o caminho para a reconciliação. Foi uma lembrancinha, coisa pouca. Jacó deu a Esaú 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 bois, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Imagina você recebendo um presentinho desse. Eu acho que dá para perdoar o irmão que te ofendeu, não dá? Eu acho que dá. A gente aprende que é melhor não ofender. Mas se ofender, a reconciliação pode custar, primeiro, oração, segundo, pode custar tempo e terceiro, pode custar caro. Então pense 2 vezes antes de ofender o seu irmão. Porque a reconciliação não é um sentimento, é um mandamento. Romanos 12, 18. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Subtópico de número 3. Raquel, presbítero Leonardo. Meus irmãos, Jacó, ele irá cometer o mesmo erro de seus pais na predileção dos filhos. E nós vamos observar, mediante a palavra do Senhor, que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Mesmo que os homens e as mulheres eles tenham as suas preferências, Deus ele olha para todos com justiça, para todos por iguais. A Bíblia mostra que Deus ama todos os seus filhos, valoriza
cada pessoa e não trabalha baseado em favoritismo humano. Prova disso é no texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16. A parte A diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não diz que Deus amou apenas o Brasil. Não diz que Deus amou apenas a Europa. Diz que Deus amou o mundo. Deus amou todos. Ele não fez acepção de ninguém. E nas nossas vidas, irmãos, dentro de nossas famílias, deve ser da mesma forma. Nós não podemos fazer acepções de ninguém. Eu preciso destacar 3 verdades aqui que nós precisamos entender. Primeira, os pais devem amar ambos os filhos ou toda a família com equilíbrio. Diferença entre os filhos vai haver, existem, mas o amor precisa ser demonstrado com sabedoria. Segundo, comparações, eles geram feridas. Muitos conflitos dentro das famílias nascem quando alguém se sente menos amado. Porém, Cristo nos ensina a amar todos por iguais. E terceiro e último, favoritismo, ele produz divisão. Nós não podemos, irmãos, permitir o favoritismo dentro dos nossos lares. Famílias, elas se enfraquecem quando há preferência evidente dentro da família. Na família de Jacó nós vimos isso. Na família de Raquel e Isaac, de Isaac e sua esposa, nós vimos isso. Então, que nós não podemos aceitar isso dentro dos nossos lares. Amar todos por iguais. Tomar o exemplo do nosso Deus, que não faz acepção de ninguém e ama todos cordialmente. Evangelista Jades. Amados irmãos, o problema do favoritismo era um problema dessa família. O favoritismo ou as preferências dentro da família acompanhou Jacó. Isaac preferiu Esaú, Rebeca preferiu Jacó, Jacó preferia Raquel, mais tarde Jacó preferiria José entre seus filhos. E essas preferências trouxeram muitos problemas para Jacó e causaram muitas dores dentro da família de Jacó. E quais são as lições espirituais que nós podemos aprender com isso e não fazer? Primeiro, o amor parcial produz feridas profundas. Muitas crises familiares são oriundas de preferências desmotivadas. 2. Deus não faz acepção de pessoas, porque para Deus não há acepção de pessoas. Terceiro, devemos amar sem parcialidade. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Nós não podemos fazer da igreja uma loja de departamento cheia de panelas. Nós não podemos fazer da igreja um local de divisões. Precisamos compreender que as nossas intimidades, as nossas preferências não podem ser a porta de exclusão de determinadas pessoas. O favoritismo destrói a unidade. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Mesmo após a sua transformação, Jacó ainda carregava algumas fraquezas. A graça de Deus nos transforma, mas nós precisamos trabalhar essas questões em nossas vidas dia após dia. E entendermos que se nós fôssemos avaliados por Deus com os mesmos critérios que avaliamos os nossos semelhantes, talvez nós não seríamos os seus favoritos. Ao se reencontrar com Esaú, Jacó passa diante da sua família. Atrás dele ele coloca as concubinas e seus filhos. Atrás, Léia e seus filhos. E por último, e em maior segurança, ele coloca Raquel e José. Com essa atitude, claramente Jacó mostra que ele não dava o mesmo valor aos membros da sua família, não os tratava com igualdade. Claramente ele mostra a diferença entre o que é importante e o que é prioridade. As concubinas e seus filhos eram importantes, Léia e seus filhos eram muito importantes, mas Raquel e José eram prioridade. Interessante observar que Jacó, como já dito pelo presbítero Leonardo, ele acabou cometendo o mesmo erro do pai, pois Isaac tinha preferência por Esaú e Jacó acabou tendo preferência por José. Então vale a pena lembrar que você não precisa cometer os mesmos erros que o seu pai cometeu com você. Você pode quebrar o ciclo, pois sabedoria é a capacidade de aprender com os erros dos outros, principalmente com os erros da nossa família. Vamos então ao tópico de número 2 da nossa lição, que nos diz o seguinte: o encontro entre Jacó e Esaú. E no subtópico 1 nós temos:
Deus entra em ação, presbítero Leonardo? Meus irmãos, o encontro entre os irmãos parecia caminhar para uma tragédia, devido aos seus conflitos no passado. Tudo indicava que iria haver um conflito. Porém, Deus entra em ação. E quando Deus entra em ação, irmãos, Deus muda o contexto da história. Eu quero aqui destacar algumas verdades de quando Deus entra em ação, o que acontece. Primeiro, quando Deus entra em ação, o medo é confrontado. Quando Deus ele entrou em ação na vida de Esaú e de Jacó, nós vamos observar que o desespero pela dependência que Jacó tinha, ele foi quebrado, porque Jacó, ele orou antes de encontrar com seu irmão. Segundo, quando Deus ele entra em ação, há uma transformação interior. Deus transformou, como já pontuamos aqui, Deus transformou Jacó, mas também transformou transformou Esaú. Ou seja, antes de transformar a situação, Deus já havia mudado o coração de Jacó e Esaú. E muitas das vezes, irmãos, Deus trabalha primeiro em nós, para depois trabalhar ao nosso redor. Terceiro, quando Deus entra em ação, corações são mudados. Jacó esperava encontrar um inimigo, mas ele encontrou um irmão transformado. Quarto, quando Deus entra em ação, o perdão vence a vingança. Esaú tinha 1000 motivos, como já pontuamos aqui, para guardar rancor, mas o reencontro foi marcado por perdão, graça, reconciliação e lágrimas de alegria. Porque onde Deus opera, a vingança perde força e o perdão encontra espaço. E por fim, irmãos, quando Deus entra em ação, a reconciliação acontece. E nessa história foi uma demonstração clara do poder de Deus. Deus restaurou o relacionamento. Ou seja, quando o nosso Deus quer operar, ninguém pode impedir. Isaías 43, verso 13, nos diz isso. Glória a Deus. Evangelista Jadson. Queridos irmãos, uma frase que eu achei interessante nos comentários foi: o encontro entre Jacó e Esaú parecia caminhar para um conflito, mas Deus já havia agido nos bastidores. Em Peniel, o Senhor se encontra com Jacó e muda-lhe inclusive a sua identidade, o seu nome. E durante os 20 anos de distância de convivência que os irmãos tiveram, o coração de Esaú também foi suavizado. E o que nós podemos aprender com isso? Primeiro, Deus age onde o homem não consegue agir. Jacó tinha medo, planejou estratégias, enviou presentes, mas a reconciliação, a despeito de todas as coisas que ele fez, não aconteceu por conta disso. Aconteceu porque a mão do Deus Todo-Poderoso estremeceu as estruturas e quebrantou o coração de Esaú. Provérbios 21, versículo 1. O coração do rei é como rios de águas nas mãos do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Existem situações que nós não conseguiremos resolver com a nossa força e com o nosso poder de argumentação. Mas o Deus que pode todas as coisas e faz o que nós não conseguimos, ele tem o coração do rei em suas mãos. Deus transforma antes de restaurar. Antes de reconciliar os irmãos, o Senhor trabalhou nos irmãos. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. O salmista pôde exclamar em sua canção: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Deus frequentemente muda primeiro o nosso coração para depois transformar a situação. Deus prepara o caminho da reconciliação. O que Jacó esperava ser uma guerra tornou-se um grande abraço. É por isso que Jesus manda a gente que é ofendido pedir perdão para quem nos ofendeu. Porque às vezes nós esperamos encontrar uma guerra, mas a estratégia de Deus é levantar as mãos em sinal de rendição, jogar as armas aos chãos e nos rendermos à vontade do Senhor, o Deus que pode todas as coisas. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz até que os seus inimigos tenham paz com ele. E por fim, Deus honra a humildade. Jacó se inclinou 7 vezes diante de Esaú. E nós temos a lição bíblica de Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará.
1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade é a chave que abre portas que o orgulho mantém fechada. Diante de Esaú, Jacó se humilhou ao inclinar-se 7 vezes à terra antes de chegar a ele. A humildade é o caminho que leva à reconciliação. Errar faz parte da nossa humanidade, mas reconhecer o nosso erro é uma demonstração de humildade. Em nossa caminhada cristã, o nosso pior inimigo é o orgulho e um dos nossos melhores amigos é a humildade. Interessante que se você pegar a palavra perda e colocar no diminutivo, fica perdinha. Se você colocar no aumentativo, fica perdão. Ou seja, o perdão que acompanha a reconciliação é uma grande perda. E o que você perde quando você perdoa ou precisa oferecer perdão? Você perde seu orgulho, sua arrogância, sua prepotência, porque só pode haver reconciliação onde existe auto-humilhação. Quando você perdoa, você reconhece que também é um pecador, porque amanhã é você que pode errar e é você que pode precisar do perdão de alguém. Portanto, perdoar é também semear no presente o que você pode precisar colher no futuro. Subtópico de número 2, que nos diz o seguinte: Esaú abraça e beija Jacó. Presbítero Leonardo. Meus irmãos, Gênesis 33, 4 diz: Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Meus irmãos, isso é surpreendente, porque Esaú, ele não atacou, não cobrou, não humilhou Jacó, ele escolheu perdoar, restaurar e amar novamente o seu irmão. E isso é incrível, irmãos, porque somente Deus pode arrancar anos de amargura do coração humano. O perdão aqui mostra maturidade espiritual. Esaú, como já pontuamos aqui por diversas vezes, tinha motivos humanos para continuar magoado, mas mesmo assim ele abriu mão da vingança e liberou o perdão e priorizou a paz. E isso é incrível, irmãos, pois isso demonstra que pessoas transformadas preferem reconciliação em vez de vingança. Então eu te faço uma pergunta aqui: o que você tem liberado? Perdão ou tem preferido vingança? Se você é uma pessoa transformada, se diz transformada por Cristo Jesus, nós aprendemos nesta lição que quem é transformado libera perdão e abomina a vingança. Evangelista Jadson. Queridos irmãos, essa lição quebrou o meu coração. Eu tinha um conceito. O meu conceito era que o perdão não exigiria convivência, não exigiria a participação em um mesmo ambiente, em um mesmo local. E como eu aprendi e melhorei diante de Deus? A Bíblia nos diz que Esaú abraçou e beijou Jacó. O que é isto? Um gesto vale mais do que 1.000.000 de palavras. Esse é um dos momentos mais emocionantes da Bíblia. Durante anos, Jacó viveu com medo da vingança de Esaú. Porém, quando chega o dia do encontro, não há espada, não há acusação, não há ofensas, não há violência. Há abraço, beijo e lágrimas. Meu querido irmão, quem diz que perdoa, mas não quer mais conviver, não quer mais olhar nos olhos, será que realmente houve um perdão genuíno? Nós precisamos fazer essa autorreflexão. Talvez você me diria: mas irmão Jadson, você não sabe o que eu sofri. Verdade, eu não sei. Mas o ideal da Bíblia Sagrada, nas lições de Jesus se alguém te obrigou a caminhar 1 milha, Jesus não disse para mandar ele caminhar o resto da caminhada sozinho. A Bíblia diz: caminhe com ele o restante da caminhada, vai com ele mais 2. Então o propósito de Deus é que o perdão gere restauração. Nós, quando olhamos para o encontro de Jacó e Esaú, nós podemos perceber de forma muito clara que, para além de um gesto de emoção, houve uma restauração de sentimentos, de respeitabilidade, de consideração e de pacto. O perdão é mais forte do que a ofensa. Esaú tinha motivos para guardar rancor, mas escolheu perdoar. Colossenses capítulo 3, versículo 13.
suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. No decorrer da sua caminhada, você servirá de suporte para alguém, como certamente alguém serve de suporte para mim. O evangelista irmão Rafael é quem nos lidera no departamento de escola dominical de todo o nosso campo. Ele tem sido o nosso suporte e como tem nos suportado. O nosso pastor presidente também nos suporta. E Deus nos chamou, o evangelista irmão Rafael, o evangelista irmão Leonardo, para suportar os insuportáveis. Meus irmãos, a reconciliação é sempre da vontade de Deus, pois nós somos perdoados que devem perdoar. Jacó recebeu a bênção de Deus em Peniel e, como evidência, teve seu nome mudado e saiu manco como um memorial constante de que ele tinha sido abençoado. Mas para que essa bênção se tornasse realidade, Deus preparou o caminho para a reconciliação com seu irmão. Porque se tem uma coisa que pode bloquear a bênção de Deus na vida de alguém, é o ressentimento. Hebreus 12:15 nos diz, tendo cuidado, para que ninguém se prive da graça de Deus, através de uma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A amargura nos separa da doçura e o rancor humano nos separa do amor divino. Você sabia que tem muitas bênçãos de Deus bloqueadas, travadas por causa de mágoas? Lembre-se que para Jesus ressuscitar Lázaro, a pedra teve que ser removida. E a mágoa é uma pedra que precisa ser removida do nosso coração para Jesus ressuscitar o que está morto em nossa vida. Pastor Hernandes nos ensina que o perdão abre uma fonte de vida, onde a mágoa abriu uma cova de morte. E o pastor Josué nos ensina que a nossa atitude determina a nossa altitude. Lembre-se, José perdoou seus irmãos e Deus fez dele governador de toda a terra do Egito. Davi perdoou Saul e Deus fez dele rei das 12 tribos de Israel. E Jesus perdoou a Pedro e ele agora é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Porque o que vai determinar o quão alto você vai chegar é a sua capacidade de perdoar. Vamos então ao subtópico de número 3, que nos diz: o perdão verdadeiro. Presbítero Leonardo? Meus amados irmãos, como essa lição tem falado aos nossos corações. E quando nós olhamos para o perdão verdadeiro, eu quero destacar aqui duas verdades. Primeira, o perdão verdadeiro, ele reflete o caráter do nosso Deus. Pois Deus, ele é um Deus perdoador. Ao perdoarmos, demonstramos ao mundo a graça que recebemos do nosso Senhor. Efésios 4:32, como já citamos aqui, nos ensina: antes sedes um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, irmãos, quem experimenta o perdão de Deus, ele aprende a perdoar os outros. O perdão, segundo, o perdão verdadeiro, ele traz libertação. A falta de perdão, irmãos, aprisiona quem foi ferido, mas o perdão cura a alma, remove o peso da amargura, devolve a paz ao coração. Perdoar não significa provar o erro que a pessoa cometeu, porém, liberta-se do poder que a ofensa exerce sobre nós. Ou seja, irmãos, assim como Esaú escolheu abraçar Jacó em vez de se vingar, Deus nos chama a viver uma vida marcada pela graça e pelo perdão. Então, eu quero deixar uma frase aqui para nossa reflexão. O perdão não muda o passado, mas transforma o futuro. Quem perdoa demonstra a graça de Deus, demonstra que a graça de Deus é maior que a ofensa recebida. Então, o conselho que eu vos deixo: libere o perdão. Por mais que a situação seja difícil, igual o professor evangelista Jadson já disse aqui, tem situações que parece que não tem perdão, mas porém, Cristo nos ensina a perdoar. Ele nos perdoou. A nossa situação, irmãos, humanamente falando, não tinha perdão, mas ele olhou para mim e para você e disse: eu vos amo e vos perdoo. Então que possamos liberar o perdão.
Evangelista Jadson. Quero trazer à baila, irmãos, o que o comentarista trouxe de forma muito bela. Como seria precioso se hoje irmãos que estão carregando mágoas no coração se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó e fossem restaurados, envergonhando o diabo. Então, o perdão verdadeiro entre irmãos envergonha o diabo. O diabo trabalha para dividir, ferir e destruir relacionamentos. Mas quando os irmãos se perdoam de verdade, os planos do inferno, os planos do diabo são frustrados. Desde o início, Satanás procura gerar conflitos e separações. João 10:10, acredito que Jesus possa estar assim fazendo uma referência ao diabo. Jesus diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Toda vez que escolhermos reconciliar, em vez de avançarmos para uma discussão ou uma briga aguda, estamos cooperando com a obra de Deus e frustrando os planos do diabo. O perdão fecha a porta para o inimigo. Paulo ensina que a falta de perdão pode dar vantagem ao inimigo contra nós que pertencemos ao reino de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios ou ardis. Guardar ressentimento fortalece a ferida. Perdoar enfraquece a atuação do inimigo em nossos relacionamentos. Muitas igrejas estão, às vezes, até mesmo divididas em seus altares. Obreiros que estão brigando por conta de posição, discutindo por conta de posicionamentos que passam, que vêm e que vão, e nutrindo e alimentando ressentimentos. E é exatamente esta brecha, ou nesta brecha, que o adversário da nossa vida entra para causar dissoluções, amarguras e, em vez de perdão, conflitos. O amor vence onde o ódio falhou. Esaú poderia ter escolhido a vingança, mas escolheu o abraço. Romanos 12, 21. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O perdão não nega a dor sofrida. Ele impede que a dor governe o seu futuro. Meus irmãos, quando você perdoa, o diabo perde a força. E quando você é perdoado, o diabo é envergonhado, mas o nome do Senhor é glorificado. Portanto, a reconciliação é um altar de adoração. O verdadeiro perdão, ele traz benefício mútuo. Quem perdoa fica feliz e quem é perdoado também fica feliz. Portanto, perdoar não é facilidade, mas com certeza perdoar é felicidade. E a maior alegria do perdão é que ele possibilita a salvação. Mas se você insistir em carregar mágoa no coração, essa mágoa pode carregar a sua alma para a perdição. Se você insistir em carregar ressentimento no seu interno, esse ressentimento pode carregar sua alma para o inferno. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, Jesus nos diz que quando você perdoa, você é perdoado. Mas se você não perdoar os homens, o teu Pai Celestial também não te perdoará. Porque só pode receber o perdão do Deus do céu quem aprende a perdoar de verdade os homens aqui na terra. Estamos indo agora para o último tópico da nossa lição e talvez você ainda não se inscreveu no canal da Assembleia de Deus Ministério Floresta. Se inscreva, curta esta pré-aula, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais, nos ajude a divulgá-lo para a glória de Deus e, se desejar, se inscreva no link do WhatsApp abaixo do vídeo. Vamos então ao terceiro tópico da nossa lição, que nos diz o seguinte: a família de Jacó segue o seu caminho. Subtópico 1, os irmãos se separam. Presbítero Leonardo? Meus irmãos, os irmãos que agora haviam se reconciliado vão se separar. Porém, a separação deles não foi resultado de briga ou conflito, mas foi de uma decisão sábia para que cada um pudesse cumprir o seu propósito. Isso nos mostra e nos ensina que reconciliação não significa necessariamente caminhar juntos em tudo, mas viver em paz uns com os outros. E eu quero trazer aqui algumas verdades acerca da separação dos irmãos. Primeiro, a reconciliação veio antes da separação. Antes deles se separarem, o perdão foi liberado, a paz foi restaurada e o relacionamento foi curado. Cada um
tinha uma jornada diferente para seguir. Esaú convidou Jacó para seguirem juntos, porém Jacó explicou que suas crianças eram pequenas, seu rebanho precisava de cuidado, ou seja, o ritmo da viagem seria diferente. Terceira verdade, a maturidade evitou novos conflitos, porque anos antes, qualquer desacordo entre eles poderia terminar em guerra. Porém, agora, Jacó, ele não vai junto com o seu irmão, porém, depois de Deus ter transformado eles, houve respeito e compreensão entre ambos. E quarto, para encerrar, a paz foi preservada. Esaú seguiu para Seir, enquanto Jacó foi para Sucote. Ou seja, a separação não destruiu a reconciliação que eles haviam firmados. Ou seja, eles não eram mais inimigos. Eles preservaram a paz, viveram uma vida reconciliada, porém decidiram seguir caminhos diferentes. Evangelista Jadson. Queridos irmãos, depois do abraço, do perdão e da reconciliação, cada irmão seguiu o seu caminho. Eles não precisavam estar juntos 24 horas para provarem que de fato haviam se perdoado. Mas por que eles se separaram? Eles não se separaram objetivamente por uma escolha pessoal. Eles se separaram porque Deus tinha propósitos e trajetórias diferentes para cada um. E isso é muito claro à luz da Bíblia Sagrada. A reconciliação não significa caminhar necessariamente na mesma direção. Jacó e Esaú fizeram as pazes, mas seguiram destinos diferentes. Nós precisamos ter bastante cuidado na interpretação e na aplicação desse texto, porque nós estamos falando aqui de uma separação possível. Era possível os irmãos se separarem por propósito divino. Mas existem situações que a separação não é possível. Se a sua esposa te ofender, você vai ter que perdoá-la e continuar convivendo com ela, a não ser com as exceções bíblicas. Se o irmão de sangue te ofender, você vai ter que sentar na mesa para jantar com ele, para almoçar com ele, para celebrar com ele os aniversários da sua família. Então nós precisamos avaliar essa aplicação de uma forma mais restritiva e compreender que existem situações em que o perdão não exigirá de nós que caminhemos juntos. É o conselho do apóstolo Paulo, Romanos 12, versículo 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. De fato, tem pessoas que para você ter paz com ele, o único jeito que você vai ter que ser viver longe dele. Porque o problema não está em você. O problema está no outro que te provoca, no outro que te machuca. A Bíblia nos chama à paz e não necessariamente a uma proximidade constante. Precisamos ser maduros para compreender que Deus tem um caminho específico para cada pessoa. Esaú foi para Esaú, para Seir. Jacó continuou a jornada que Deus havia estabelecido para ele. Não devemos comparar a nossa caminhada uns com os outros. Deus tem um propósito particular para cada um, para cada vida. Meus irmãos, há casos em que o perdão inclui a convivência. Como já citado, o marido que perdoa a esposa, ou talvez um colega de trabalho da mesma empresa, ou talvez um irmão da igreja que coopera no mesmo departamento. Mas há casos em que o perdão não inclui a convivência, como foi o caso de Esaú e Jacó. Se perdoaram, mas depois cada um seguiu o seu caminho. E em Gênesis 36, versos 6 a 8, a Bíblia diz por que eles se separaram. O texto sagrado nos informa que a fazenda de ambos era muito grande, de maneira que a terra não podia sustentar os dois, porque eles tinham muito gado. Ou seja, a não convivência entre eles não foi porque a reconciliação foi falsa, de maneira nenhuma. Não foi por uma questão de vontade, mas de necessidade. Lembra-se que anteriormente também Abraão e Ló se separaram pelo mesmo motivo. Entenda, não é pecado se afastar de alguém para evitar problemas. Assim foi com Abraão e Ló. Assim foi com Esaú e Jacó. Assim foi com Paulo e Barnabé. Você, como servo de Deus, nunca pode guardar mágoa de ninguém. Mas existem pessoas que você pode e deve perdoar. Mas você vai ter que se afastar. Porque elas não fazem bem para a sua saúde mental, emocional e espiritual. Já nos ensina Amós capítulo 3, verso 3. Andarão dois juntos,
se não estiverem de acordo? É a Bíblia nos ensinando que não tem como conviver se as ideias não se alinham em nada. E além disso, existem pessoas que, se você insistir em conviver, elas podem trazer problema para você, porque plantaram mal. E quando chegar a hora de colher, se você estiver perto, pode sobrar para você. Por isso nos ensina Provérbios 13:20. Anda com o sábio e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Vamos então ao subtópico de número 2, que nos diz: Jacó não retorna para a casa de seu pai, presbítero Leonardo. Meus irmãos, Deus havia ordenado o retorno de Jacó. Gênesis 31:3, Deus disse a Jacó: torne-te à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Jacó, a princípio, obedece à voz de Deus, sai da casa de Labão. Porém, quando ele encontra com seu irmão, nós vamos observar que após a separação deles, Jacó ele para em Sucote. E em Sucote ele constrói uma casa, ele faz abrigo para os seus rebanhos. Então nós precisamos entender que, às vezes, mesmo nós estando no caminho certo, nós não podemos nos acomodar. Porque Jacó ele até estava no caminho certo, porém ele se acomoda em Sucote. Após ele se acomodar em Sucote, a Bíblia continua nos falando que ele também vai passar por Siquém. E em Siquém, ele também vai se estabelecer ali. Ali ele vai comprar terras, vai levantar um altar. Embora em Siquém ele tenha experiências importantes, porém Siquém não era o destino final que Deus havia determinado para Jacó. Ou seja, nós precisamos entender que nem todo lugar de bênção é o lugar definitivo da vontade de Deus. Então, que possamos aprender a não cometer os mesmos erros de Jacó. Como assim, Leonardo? Que nós possamos ouvir atentamente a voz de Deus e seguir as suas orientações com cautela, seguir à risca tudo aquilo que ele nos falar. Jacó, logo mais na sua história, nós vamos observar que por causa dele ter feito essas paradas, ele vai acarretar consequências para a sua vida. Porém, nós vamos observar que mesmo assim, quando ele vai até aonde o Senhor falara com ele, Deus o abençoou. Nós cometemos erros, nós cometemos falhas, mas o nosso Deus não falha. Se nós ouvirmos a sua voz atentamente e seguirmos a sua vontade, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas. Evangelista Jair. A ordem de Deus era: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Gênesis capítulo 31, versículo 3. E Jacó então começa, pelas suas atitudes, a tentar negociar com Deus. Ele vai a Sucote, depois ele vai a Siquém, e ele enfrenta consequências disso. Ele enfrenta a consequência disso, é o que nós podemos perceber em Gênesis capítulo 34. É o que ocorre o episódio envolvendo Diná, filha de Jacó, e toda a crise que segue com os habitantes de Siquém. Não por outro motivo, Deus chama ele de volta para Betel. Levanta-te, sobe a Betel. Isso mostra que Deus estava redirecionando Jacó para o local de compromisso e de adoração. Perceba, meus irmãos, que a obediência parcial ainda é desobediência. Jacó estava voltando, mas não exatamente da forma que Deus lhe havia ordenado. O Novo Testamento nos ensina esse princípio. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Nem sempre os atalhos produzem segurança. Meus irmãos, Jacó, ao retornar a Canaã, não foi de imediato até onde seu pai vivia, que era Hebrom. Antes preferiu estabelecer o seu acampamento nos arredores de Siquém. Não sabemos o motivo dessa decisão. E onde a Bíblia não tem voz, nós não podemos ter ouvidos. E o que a Bíblia não fala com clareza, nós não podemos afirmar com certeza. Todavia, em Siquém, onde ele decidiu habitar, tragédias aconteceram. Sua filha Diná foi violada, seus filhos cometeram assassinato em massa. Aprendemos com isso que nossas escolhas têm consequências a curto e a longo prazo. E essas consequências não recaem apenas sobre nós, mas recaem sobre a nossa família. Portanto, o melhor lugar para o homem estar é no centro do querer
e da vontade de Deus. Que nossas decisões possam ser guiadas pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos então ao último ponto da nossa lição. Jacó levanta um altar ao Senhor. Presbítero Leonardo. Meus irmãos, após anos de fugas, lutas, medos e conflitos, Jacó ele experimenta a proteção e a fidelidade de Deus. E como resultado disso, em gratidão ao Senhor, ele levanta um altar. E esse altar, ele foi levantado após uma grande vitória conquistada por Jacó. Pois Jacó havia enfrentado o engano de Labão, o medo que ele carregava de Esaú, a luta no vale de Jaboque e a incerteza do seu futuro. Porém, agora ele estava em paz. E o altar de Jacó ali representa algumas verdades. A primeira, o altar representa a gratidão. Jacó poderia celebrar sua riqueza, seus rebanhos ou sua família, mas sua prioridade foi adorar a Deus. Ou seja, as bênçãos são importantes, sim, mas o Deus das bênçãos deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Segundo, o altar representa o reconhecimento de Jacó. Jacó chamou o altar de Deus, o Deus de Israel. Ou seja, ele reconheceu que não venceu pela sua própria força. Ele não chegou até ali por sua inteligência. Foi Deus quem o sustentou. Foi Deus que o segurou. Ou seja, todas as nossas conquistas, todas as nossas vitórias nos devem levar à adoração ao Senhor. Porque Paulo expressa em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Evangelista Jados. Meu querido professor, não deixe passar essas duas perguntas. Você tem erguido um altar a Deus em sua casa como fez Jacó? Quais altares estão sendo erguidos e para quem no meio de nossas famílias? Antes do altar vem a limpeza espiritual. 2 de Coríntios 7, versículo 1, purifiquemo-nos de toda impureza da carne e do espírito. Jacó entendeu que não podia se aproximar de Deus mantendo ídolos no meio da sua família. O altar em casa significa adoração e compromisso. Jacó não apenas recebeu as bênçãos, ele respondeu a Deus com adoração. Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vível, santo e agradável a Deus. Hoje, o altar não é um lugar físico. O altar é uma vida entregue ao Deus Todo-Poderoso. Assim como Abraão e Isaque, Jacó também edificou um altar. O costume do pai passou para o filho, chegando até o neto. Porque o exemplo não é uma das formas de se ensinar os filhos. O exemplo é a única forma eficaz de se ensinar os filhos. Porque enquanto tuas palavras falam, teu exemplo grita. E antes dos teus filhos ouvirem o que você vai falar, primeiro eles olharão para o que você vai viver. Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Ou seja, indo junto com ele, sendo exemplo para ele. Em Efésios 6:4 existe uma recomendação bíblica para os pais: não provoqueis a ira a seus filhos. E uma das maneiras pelas quais um pai e uma mãe provocam a ira nos filhos é a incoerência. Quando o pai ensina uma coisa e vive outra. Quem fala e vive tem integridade, tem caráter. Mas quem fala e não vive é hipócrita. Para que seus filhos aprendam a orar, eles precisam crescer vendo você orar. Para que seus filhos aprendam a ler a Bíblia, eles precisam crescer vendo você ler a Bíblia. Para que seus filhos aprendam a congregar, eles precisam crescer vendo você congregar. Para que seus filhos um dia possam edificar os próprios altares, eles precisam ver você edificar altar. Vamos agora à conclusão da nossa lição. Quero agradecer mais uma vez a participação do presbítero Leonardo aqui conosco. Meu querido, está com oportunidade para suas notas de conclusão. Louvado seja Deus, meus irmãos, por estarmos concluindo mais uma pré-aula. Deus vos abençoe grandemente. Louvado seja Deus pela vida do evangelista Rafael, evangelista Jadson. E eu
Concluo aqui dizendo o que Paulo escreve a Colossenses capítulo 3, verso 13 e 14. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Agradeço também mais uma vez a participação do evangelista Jadson, cadeira fixa aqui conosco. Meu irmão, está com oportunidade para suas notas de conclusão. Meus irmãos, quando Deus muda o coração, existe reconciliação verdadeira. O inimigo perde a batalha, a família encontra a cura e o altar volta a ser levantado. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Meus queridos, o altar fala de oferta, de sacrifício, de adoração, de comunhão e de relacionamento com Deus. É interessante que Jacó edificou um altar de adoração depois que ele se reconciliou com seu irmão. Isso está de acordo com as palavras de Jesus em Mateus 5:23. Se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, alguma coisa mal resolvida com o teu irmão, vai reconciliar primeiro com ele. E depois volta e oferece a tua oferta. Porque só onde há perdão é que pode haver comunhão, adoração e salvação. Que Deus te abençoe. Amém.